Primeira Epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 até o 7. Aqui na Bíblia NVI está intitulada Andar na Luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é andar nas trevas? Entre outras coisas, por exemplo, estar na obra da carne. Ira, feitiçaria, orgias, bebedeiras, tudo que é obra da carne. Isso é andar nas trevas. E aí, ele continua aqui no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, não é ter comunhão com a prática do pecado, com o erro, mas é ser capaz até de amar o próprio inimigo. Ainda que não conviva com certas pessoas, porque não vai ser conivente com os erros, ou por outros motivos, mas ser capaz de não desejar o mal. E com os irmãos da fé, ter paciência, ter o zelo pelo bem-estar dessas pessoas dentro da medida do possível e procurar ter paz, fazendo o possível para ter paz. Então, se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue, olha aqui como ele fala, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem lá uma condição no versículo 7, se porém andarmos na luz, como Deus está na luz. A condição é se andarmos na luz. Porque se nós falamos que temos comunhão com Deus que está na luz, mas nós estamos em trevas, nós mentimos. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo produz esse fruto em nós, através da nossa vida. E aqui diz, se nós andamos na luz como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, nós não estamos em ódio contra ninguém, em ira contra ninguém, e nós, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente não pode viver na prática do pecado. Pessoas que estão repetindo o mesmo erro sempre, praticando o pecado de maneira voluntária, de propósito, e achar que o pecado está sendo purificado só porque existe a purificação que Jesus se deu em sacrifício para nos salvar, purifica a gente dos nossos pecados, a maravilhosa graça de Deus que nos cerca. Ela traz uma purificação de dentro para fora, que é a graça de Deus. Mas isso não está garantido se a pessoa vive sentindo prazer no pecado e não tem a menor intenção de mudar. E não tem a menor intenção de procurar, buscar meios de entregar a vida, a alma para Jesus, para que ela possa andar na luz. Como Jesus está na luz, ela ficar também em comunhão com Jesus, andando na luz. E assim ser purificada dos seus pecados, porque Jesus já fez o sacrifício na cruz. A graça de Deus nos cerca. Jesus faz todo o trabalho. Porém, não é por isso
que nós vamos achar que nós não precisamos fazer a nossa parte. Porque se nós temos um livre-arbítrio, nós também temos uma certeza, que está na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso, quando a gente diz assim, que seja feita a vossa vontade. Existe uma entrega, existe uma submissão. É quando a gente deixa de ser os espertalhões, as espertalhonas deste mundo, para sermos totalmente submissos à vontade de Jesus. E aí, ele vem e faz morada em nós e nos molda como um vaso novo, ainda que estivéssemos totalmente quebrados, despedaçados, por termos passado por tantas lutas nessa vida e por termos caído em enganos nas coisas que o mundo nos fez, nos feriu, e ainda assim, esse vaso todo despedaçado, Jesus pega tudo e faz um vaso novo e enche esse vaso da manifestação da sua glória, para a gente manifestar a glória de Deus e o mundo ver a glória de Deus brilhar em nosso rosto. Não importa o tamanho do abismo, não importa o quão despedaçado estava o vaso, o quão machucado estava o coração. Jesus, ele purifica dos pecados, ele faz novas todas as coisas. Mas há uma condição, há um ser. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, nós precisamos andar na luz, que é Jesus, para que essa purificação funcione. Porque ele já purifica mesmo, ele já conquistou isso no sacrifício que ele fez na cruz.